Olá, muito boa tarde, amigo internauta. Voltando o Jogo Limpo, agora de casa nova, aqui na República do Líbano, no bairro de Moema. Hoje, 29 de junho de 2013, agora exatamente 5h15 da tarde. Estamos um pouquinho atrasado, mas sem problema algum. Hoje farei o programa sozinho, o Jorge não poderá comparecer, mas semana que vem ele estará aqui, quando começaremos a falar da volta do Brasileirão, da Recopa, enfim, de muitas coisas. Hoje, como eu estou sozinho, vou contar mais do que nunca com a sua participação aí de casa, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Jogo Limpo. Então, a gente vai falar bastante da seleção brasileira, vamos falar dessa final aí tão aguardada contra a Espanha, amanhã às 7 da noite, também teremos a decisão terceiro lugar, algumas informações dos clubes brasileiros que se movimentaram nessas férias forçadas, podemos dizer assim, com algumas contratações, alguns clubes perderam jogadores importantes, enfim, alguns assuntos para eu debater com vocês aqui hoje. Como eu estou sozinho, pode ser que eu não consiga olhar muito aqui no Facebook, vou ficar atualizando, falando com vocês, mas eu vou passando as informações e, claro, conforme vocês vão colocando aqui eu consiga ler, a gente vai com tudo. Então, de repente, se eu não colocar o tópico aqui na página do que a gente está falando, você já pode escrever a sua opinião na nossa fanpage sem problema algum. Para começar, informar que o nosso querido Lucas Bebê, brasileiro Lucas Bebê, foi escolhido no draft da NBA e ele deve defender as cores do Atlanta Hawks a partir da próxima temporada. Então, será mais um brasileiro na NBA. Já tem o Leandrinho, tem o Nenê, tem o Thiago Splitter, tem o Fábio Melo e agora o glorioso Lucas Bebê. A gente tem até a imagem do Lucas Bebê, que agora eu tô me adaptando ao novo retorno aqui, que é imenso, grande, né? Em HD. HD é uma desgraça. Os atores da Globo, os velhos principalmente, não gostam de HD. Eu ainda tô podendo aparecer no HD. Só a gordura que vai realçar. Mas isso aí faz parte um pouco, mas eu resolvo com o regime, né? Agora as rugas dos velhos não tem como. Mas enfim, vocês viram o Lucas Bebê ali. Amanhã teremos o GP de Silverstone da Inglaterra. Para não alongar muito no negócio aqui, o Lewis Hamilton fez a pole position, seguido pelo seu companheiro Nico Rosberg. Em terceiro lugar vai sair Sebastian Vettel. E o nosso queridíssimo Felipe Massa sai na 12ª posição, não vem muito bem nas últimas corridas, sofrendo com a sua Ferrari, principalmente por acidentes nos treinos livres. Então o carro não está rendendo o que deveria. Mas, 12º lugar, tudo pode acontecer na corrida. Como a gente já diz aqui desde o começo do ano, dificilmente o Massa disputaria o título. E aí está se confirmando, não vai mesmo, vai ficar entre o Alonso, talvez o Kimi Raikkonen, que começou a cair de produção, e claro, os carros da Mercedes e também o glorioso Red Bull, né? Vettel e Mark Webber. O Mark Webber, que por sinal anunciou que ele se aposenta ao final dessa temporada e deve correr na categoria Endurance para carros mais de passeio e tudo mais. Então o Mark Webber, saindo da Fórmula 1, vai deixar um cockpit muito cobiçado, que é o de segundo piloto da Red Bull, para ser companheiro do Vettel. Hoje, o nome mais cotado para isso é o do glorioso Kimi Raikkonen, que vem fazendo um grande trabalho na Lotus, já é campeão do mundo, e aí teríamos dois campeões do mundo correndo na mesma equipe. A última vez que isso aconteceu foi o glorioso Fernando Alonso e o Lewis Hamilton na McLaren. Não deu muito certo as coisas, principalmente para o Alonso. Hoje o Brasil fez um jogo no Ibirapuera pela Liga Mundial de Vôlei, perdeu por 3-2 para a França, ontem ganhou de 3-2 da França, estamos no empate. Agora o triste é, há muito tempo a gente não viu o Brasil perder um jogo em casa, né? E a seleção do Bernardinho ultimamente tem perdido algumas partidas, o que não era comum há coisa de 3 anos atrás, aí podemos dizer assim. Então, pode ser um sinal do desgaste, pode ser um sinal da renovação não tão boa assim. Enfim, alguns problemas acontecendo com a nossa seleção. A galera já está se manifestando aqui no Facebook e eu estou me adaptando aqui a todas as novidades. O Thiago Andrade já está com a gente, perguntando se não começou. O programa está rolando, Thiagão. Fica ligado aí que o programa está rolando. Falar um pouco de futebol, vou dar aqui umas informações, algumas da semana, mas a primeira informação aconteceu hoje. Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Grêmio. O glorioso Lucha foi demitido nessa madrugada. Quem vai ficar no comando do Grêmio é o Roger, aquele que era lateral esquerdo da época do Filipão, quando ganhou Libertadores. Depois o Roger deu uma rodada, jogou no Fluminense,
virou meio de campo, né, um volante, e agora ele era o auxiliar do Lucha, vai ser o técnico num primeiro momento. Mas o nome mais especulado para assumir o cargo de Vanderlei Luxemburgo é o glorioso Renato Gaúcho. E aí eu vou ter que fazer uma opinião particular disso tudo. Para mim o Luxemburgo é um grande treinador, ganhou muita coisa no início da carreira, teve um início muito meteórico assim de conquistas, aí foi para a seleção brasileira, foi para Real Madrid, se perdeu um pouco com extracampo, com faculdade de futebol, com possibilidade de ser candidato lá no Nordeste de alguma coisa, entrou muito na política de CBF na época que era treinador, um pouco intransigente, querendo coordenar tudo, querendo ser um Alex Ferguson brasileiro, enfrentou as vaidades do Real Madrid quando foi técnico lá por meia temporada, porém no período que esteve lá até conquistou mais resultados que seu antecessor, mas ele precisa dar uma centrada no futebol. Vanderlei Luxemburgo é um grande treinador, tinha um timaço na mão, o time do Grêmio, com jogadores de nome, jogadores de experiência. Claro que é difícil você também ter o Cris, que entrega o jogo numa Libertadores. É difícil você ter o Barcos, que se achava o rei da cocada preta no time ridículo que o Palmeiras tinha aqui o ano passado, e ele fazia os golzinhos porque o Marcos Assunção cruzava no pé dele, e ele se achar que é o Ronaldo Fenômeno, que faz gol do jeito que quer, tá? 1000 jogos sem fazer um gol, né? Você tem o Kleber Gladiador, que ganhou o nome de gladiador porque dá porrada nos outros, mas também não joga nada, é só briga, né? Ele tá no esporte errado, ele tem que ir lá trocar ideia com o Anderson Silva, com o Júnior Cigano, né? Ou com o José Aldo, que é mais meio quilo igual ele. Então, fica difícil pro Luxemburgo também conseguir armar, porque o único cara que você via jogando bola no time, o único não, dois, né? Vamos ser justos, era o Elano e o Zé Roberto. E o meio-campista, o Fernando, que tá na seleção brasileira. O resto tava jogando só no nome, amigo. Aí fica difícil. Me traz o André Santos, fica 6 meses e já saiu. Não sei nem pra que trouxeram. Então, complica. Mas Luxemburgo não aguentou a pressão, não aguentou a eliminação na Libertadores, perda do Gauchão. E aí caiu, né? Mas o Gauchão ninguém tava dando valor. Aí você derruba o técnico. Então, tem um pouco de sacanagem nisso aí também. O Santos vendeu o Felipe Anderson para Lazio da Itália, melhor dizendo, por 23 milhões de reais. A Lazio já estava atrás do Felipe Anderson desde o começo da temporada, lá dezembro, janeiro. Tô atualizando para ver se a galera tá participando, a galera tá falando que não tá conseguindo ver a imagem, mas nós estamos aqui, firme e forte. O Felipe Anderson é um jogador razoável, pode se tornar um grande nome, como aconteceu com o Tadei, que virou jogador lá na Roma. Tem o Marquinhos, o zagueiro que era do Corinthians, não jogava nada aqui também, não teve muitas oportunidades, verdade seja dita. Mas lá tá sendo cobiçado por Real, Barcelona, estão querendo pagar 40 milhões pro cara. Então, sim, tem bastante coisa que às vezes dá certo. O Hulk virou jogador lá no Porto, apesar de ter sido do Vitória, ter jogado em outros clubes, ter passado, aí foi jogar no Japão, o Porto descobriu, já tá praticamente indo pro Chelsea da Inglaterra. Até por isso que ele é titular da seleção brasileira, porque na Inglaterra tem uma cota, né, de quantas partidas na seleção principal. Mas isso aí ninguém vai admitir, ninguém vai falar na entrevista, eu falo aqui porque não tenho o rabo preso e falo o que eu penso. Mas o Santos também, com o dinheiro do Neymar, agora a venda do Felipe Anderson, vai começar a se reforçar. E o primeiro nome é o lateral direito Cicinho, que era da Ponte Preta, quase foi pro São Paulo no final do Paulistão. O Santos desembolsou 10 milhões de reais para levar o Cicinho. E aí o Santos também tá de olho no Gerardo Martino, mas esse aqui não é jogador não, esse aqui é técnico. Técnico do Newell's Old Boys, que vai jogar semifinal quarta-feira da Libertadores da América contra o Atlético Mineiro. O germano aqui, o glorioso Martino, Gerardo Martino, não vai renovar com o Newell's, já falou, tanto que o Newell's já vai promover o técnico da Sub-20, terminada a Libertadores, o Martino sai do Newell's. Ele não disse para onde vai, mas tudo indica que ele vá para a Vila Belmiro. Até porque é louco Bielsa, pediu uma loucura de salário para vir ser treinador do Santos, só viria em janeiro, né? Ficaria acompanhando a situação do futebol brasileiro, enfim, aquela frescurada toda, e aí não deu certo, né? E queria ganhar em euro, que um monte de coisa, parecendo até que o Bielsa era o Tele Santana, pelas exigências que ele fez. Ganhou nada na vida, ganhou uma Olimpíada, se não me engano, com a Argentina, eu não lembro nem se foi ele, na última que ganhou, tô aqui jogando ao vento, mas enfim, a melhor coisa que o Santos fez foi não trazer o Bielsa, ia ser parecido com o Filipão no Palmeiras. 700 mil por mês,
para ser rebaixado, então não compensa. Aí o Martino já quer trazer uma galera lá do Nils, né? Porque o Nils, semifinal de Libertadores, campeão do torneio argentino, ele quer trazer o glorioso Maxi Rodrigues, que tem experiência internacional, já jogou no futebol inglês, já jogou Copa do Mundo, é um belo de um jogador de meio de campo, Maxi Rodrigues, e o atacante Inácio Escoco, que quase fechou com o São Paulo no começo do ano, depois o São Paulo foi atrás de novo em março, pedia muito dinheiro, dizem que tem propostas da Europa, não veio. Quem sabe com o Martino treinador, convença a vir, vem jogar, vestir a camisa do Santos, o Escoco e o Maxi Rodrigues. São aí as possibilidades do Santos. E o Mena, lateral esquerdo da Laú, deve reforçar o Santos, já deve chegar no Brasil essa semana para assinar contrato o Mena, que eu não tenho tantas referências assim do Mena, para ser bem sincero, mas é uma tentativa, até porque lateral esquerda do Santos tem que viver do Léo, e o Léo com quase 40 anos não vai aguentar todos os jogos da temporada, vai precisar ser poupado em algum momento, e aí você precisa ter um reforço para cobrir nesse caso. Para fechar o Santos vai participar no dia 2 de agosto, lá no Camp Nou, do troféu Juan Gamper, é um jogo contra o Barça, que faz parte aí da negociação do Neymar com o Barcelona. Então o Santos vai fazer esse jogo lá, ganhar visibilidade internacional, só que o Neymar vai estar jogando pelo Barça, tá? Não vai estar jogando pelo Santos. Então vai ter, provavelmente a renda vai pro Santos, alguma coisa assim, e futuramente vai ter uma data para um jogo no Brasil. Não se sabe se o Santos vai fazer na Vila Belmiro, se vai levar para um dos estádios da Copa, esses estádios novos, enfim, levar para o Pacaembu, onde sua torcida começa a lotar o estádio, começa não, sempre lota o estádio, mas vai ter essa coisa aí. Primeiro dia 2 lá na Espanha, no Camp Nou, preparação do Barça para sequência da temporada. O Santos vai pedir uma pausa aqui no Brasileirão e vai lá para essa festa, que é bem bacana, diga-se de passagem. São Paulo vai para a Audi Cup jogar com o Bayern de Munique aí dia 30 de julho. E o Guardiola já tá treinando os caras lá. O São Paulo que não se cuida não, que vai tomar 10. Vai ser tipo o Tahiti jogando com a Espanha aqui. Vai ser o São Paulo com o Bayern de Munique lá. Vai ser feia a coisa, hein? Bayern de Munique completão. Ribéry renovou hoje aí mais 4 anos. Deve estar alegre, dinheiro no bolso, né? Guardiola, Götze, todo mundo aí que ganhou a Liga dos Campeões. Não vai ser fácil não. E o outro confronto do torneio lá da Audi Cup é o Manchester City contra o Milan. Os dois ganhadores fazem a final no dia seguinte, no dia 1º de agosto. E aí o Santos no dia 2 já joga contra o Barcelona lá no troféu Juan Gamper. Nesse meio tempo o São Paulo também vai jogar o torneio Eusébio, lá em Portugal, contra o Benfica. Do torneio Eusébio, o São Paulo vai para o Japão, para o Oriente, jogar a Copa Suruga, que é o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Copa Nabisco. E aí nesse daí o São Paulo vai estar tentando fazer algum outro amistoso nesse meio tempo, aproveitar a viagem ao máximo, né? Quando o time brasileiro aproveita ao máximo a viagem é quando ele vende alguém na viagem. Vamos ver se o São Paulo vai vender alguém e bem vendido nesse percurso. O Botafogo vendeu o Felipe Gabriel para o futebol do Oriente e o Andrezinho tá indo para a China. O Andrezinho, o problema do Botafogo é que os caras não pagam, né? Foi campeão carioca, vinha bem aí no Brasileirão nessa primeira fase aí antes da pausa, mas como não paga, os caras estão indo embora. É o mesmo problema do Vasco. O Vasco é engraçado. O Vasco tá para tirar a certidão negativa lá em Brasília, que faz com que ele possa ter patrocínios públicos, por isso que ele perdeu a Eletrobras aí recentemente. E quem deve entrar no Vasco é a Caixa Econômica Federal, que tá no Vasco, vai entrar no Santos, tá no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Paranaense, se não me engano tá no Avaí, tá no Curitiba, tá em todo mundo, né? Aí, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas aí o Vasco tá, né, ganhando a certidão negativa. E os caras não estão treinando no Vasco porque não estão recebendo salário. Então tá devendo, né? Tá devendo pra alguém. E vai ganhar certidão negativa. Porque aí você promete que vai pagar em milhões de parcelas e nunca paga droga nenhuma. Tá um absurdo isso que tá acontecendo. E a Caixa Econômica Federal fazendo parte disso tudo. Mas enfim, né? A gente vai fazer o quê, né? Só usar o nosso dinheiro para fazer essas patifarias. O Curitiba que eu acabei de falar, o zagueirão Pereira deixou o Curitiba e vai jogar a Série B pelo Sport. O Sport tentou levar o Durval, né, do Santos, de volta, mas ele não quis ir agora, por causa da família, coisa e tal, ele só vai em janeiro. E aí para a Série B do Brasileirão, o glorioso Durval não vai jogar, vai o zagueirão Pereira. Aproveitando Série B, o Palmeiras acertou com o Allan Kardec, o centroavante, que já teve passagem no Santos, no Vasco, não sei se no Corinthians, também me fugiu agora, mas enfim, o Allan Kardec é do Benfica, mas no Benfica ele não joga. Então ele roda tudo que é time durante a vida dele. Para a Série B, provavelmente até que esteja bom com o Palmeiras.
mas não sei se de repente vai ganhando muito, salário europeu, tem que se pensar um pouco. Por mais que o Palmeiras não tenha centroavante, mas às vezes você vai investir uma grana pesada dessa num cara que não vai render. Então é meio complicado esse tipo de coisa aí. O pessoal colocou alguma coisa aqui na fanpage, eu vou ver se eu acho aqui daqui a pouco. Quem está participando aqui, o Thiago Andrade está participando. Eu vou colocar aqui uma mensagem no Facebook pro cara ver que nós estamos aqui, né? Só um minuto. O problema é esse, fazendo ao vivo, fazendo sozinho, aí a gente tem que dar essa pausa, atenção, né? Interatividade. Não tá rolando muito bem a interatividade hoje, mas vocês estão me vendo aí, principalmente agora em HD, né? Tá me quebrando que o meu retorno tá à minha direita. Se eu ficar olhando pra direita toda hora, vai parecer que eu tenho um tique nervoso se eu ficar olhando pra lá toda hora. Então daqui a pouco eu dou uma olhadinha melhor. O Flamengo, que joga agora, deve estar jogando agora com o São Paulo, um amistoso lá em Uberlândia, para a estreia de Mano Menezes no comando do Rubro Negro. Teve o nome do glorioso Trezeguet ventilado no Flamengo. Algum empresário lá da Argentina, o Trezeguet estava no River Plate, disse que o Trezeguet gostaria de jogar no Flamengo, se sentiria bem e tal. Quem sabe, né? O Trezeguet, pro marketing é perfeito, pra bola precisamos ver um pouco mais, mas o Trezeguet conseguiu carregar o River de volta para a Série A do futebol argentino. Uma dessa, pelo que o Flamengo tem conseguido ultimamente, pode ser uma boa o Trezeguet. Fechando esse giro, o Fluminense deve perder o Thiago Neves. Thiago Neves deve voltar para o Al Hilal da Arábia Saudita. O Fluminense trouxe o Thiago Neves de lá, os caras estão dispostos a pagar 18 milhões de reais para ele voltar. E como ele não está jogando muita coisa no Fluminense também, o Fluminense deve passar por uma reformulação, um time um pouco velho. Já foi o Wellington Ney pro Shakhtar Donetsk aí nesse tempo de recesso do Jogo Limpo. Enfim, muitas coisas mudando no futebol sul-americano. Para não perder o costume, a gente sempre dá dica para vocês, né? Eu vou dar uma dica aqui. A gente falou do Fluminense para fechar com o time carioca. Eu vou olhar para essa câmera agora daqui para dar essa dica para você aqui. O glorioso livro Olaria, a Conquista da Taça de Bronze, do Marcelo Paes, da editora Oficina Raquel. Tá aqui o livro. Longe das multidões de um estádio lotado estão algumas das melhores histórias do futebol. Há 3 décadas uma delas foi escrita, agora é a hora de contá-la. Saiba mais sobre a Taça de Bronze e como ela acabou na Rua Bariri. Tá certo? Aqui o livro do Marcelo Paes é a primeira dica de hoje para vocês, da editora Oficina Raquel. Um beijão lá pro pessoal da Oficina Raquel que nos mandou esse livro do Olaria. Bem bacana, uma história que foge um pouco aí do que você tá acostumado, de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Barcelona, né, Juventus, enfim, aqui o livro do Olaria com uma história bem bacana, a conquista da Taça de Bronze. Aí se você quer saber o que é a Taça de Bronze, você compra o livro e vai descobrir, que eu não vou contar não, você vai lá, se vira para descobrir. Mudando um pouco de assunto, mas ainda com o futebol, nessa semana vamos ter aí dia 2 e 3 os primeiros jogos das semifinais da Libertadores. Já falei do Nils e do Atlético que jogam dia 3, também teremos no dia 2 o glorioso Santa Fé da Colômbia contra o Olímpia do Paraguai. E aí eu pergunto para você de casa, qual a aposta para a decisão da Libertadores? Olímpia, Santa Fé e Olímpia de um lado, Nils Old Boys e Atlético Mineiro do outro. Eu vou dar o meu palpite aqui, a final da Libertadores vai ser Olímpia e Atlético Mineiro. Vamos ver o que vocês acham. Podem colocar na nossa fanpage lá no Facebook, mandar no chat. Se bem que o chat eu não abri ele ainda, eu tô na fanpage, então vai só na fanpage mesmo. Para mim, Atlético Mineiro e Olímpia. Porém, vai ser dificílimo o confronto do Galo com o Nils Old Boys. O Nils Old Boys joga num estádio parecido com o estádio Independência, acanhado, a torcida pressiona. O Nils Old Boys tem um toque de bola rápido, é o melhor time da Argentina na atualidade. Tanto que o Santos está trazendo o técnico, está tentando trazer mais 2 jogadores dos caras, né? Como o poder econômico argentino tá no buraco, dá para você fazer isso. Então, tanto que a gente vai falar daqui a pouco da Recopa, o São Paulo fez isso essa semana, a gente vai falar já. E o Nils Old Boys deve endurecer bastante, mas o Atlético tem mais qualidade técnica. Não perdeu ninguém, né? Volta ali o Bernard, que está na seleção brasileira, o Hever não vai poder jogar, que ele pegou 2 jogos de gancho pela expulsão contra o Tijuana. Ele só joga a final, né? O eventual final, mas contra o Nils ele não joga. Né? O Ronaldinho tá numa boa fase. Resta saber se a parada também não vai fazer mal pra esses caras, né? Os caras gostam de uma balada, de um negócio assim, volta meio pesado, cansado, pode complicar. Mas caso contrário, o Atlético Mineiro tá com um time bem entrosado, um time certinho. Vamos ver, quarta-feira já é o primeiro jogo
Newell's Old Boys, lá na Argentina, recebe o Atlético Mineiro. Mas eu afirmo aqui, para mim vai Galo e Olímpia do Paraguai a final da Libertadores. Continuando na América do Sul, falando de futebol, também teremos o primeiro jogo perdão, da decisão da Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores de 2012 enfrenta o campeão da Copa Sul-Americana de 2012 em jogos de ida e volta. Quem ganhou a Libertadores? O Corinthians. Quem ganhou a Copa Sul-Americana? São Paulo. Então, um clássico paulista fazendo a decisão da Recopa Sul-Americana. Primeiro jogo já nessa quarta-feira no estado do Morumbi, com torcida apenas do São Paulo, porque o Corinthians tem aquela punição da Conmebol de um ano, né, de uma temporada. Ele não pode levar torcedores como visitante. Então vai ter só torcedores do São Paulo nessa partida no primeiro jogo no dia 3. Não é mesmo, Kodama? É isso aí? Tapetão, diga-se de passagem. Não, o Corinthians foi punido pela Conmebol, né? Porque né, o torcedor matou o outro lá na Bolívia. Sem querer, obviamente. E o Kodama daqui a pouco vem com o Kodama na rede. Aqui o Kodama tá com medo desse jogo de quarta-feira aí, sem torcida, sem Paulinho, enfim. O São Paulo também não tem reforço nenhum para essa partida. Só volta o Jadson, que tá na seleção brasileira a passeio, né? O Jadson tá a passeio, o Jean tá a passeio, mas eu vou falar da seleção daqui a pouco. Mas vai ter esse jogo na quarta-feira, valendo aí pela decisão da Recopa Sul-Americana. O Corinthians está numa fase meio de indecisões, porque o Emerson Sheik recebeu a apoio do Flamengo para voltar para o Rio de Janeiro. Né? O Sheik quer renovar por 2 anos, o Corinthians quer renovar por 1, termina no fim do ano o contrato, mas ele já está numa fase que ele pode assinar com outro clube. E aí, pagando um valorzinho ali, né, porque é 6 meses de contrato, ele já poderia largar o timão, até porque não atingiu 7 jogos do Brasileiro, dá para ele continuar por outro clube. Então o Corinthians está com esse impasse. Mas eles diz que joga, que vai com garra, vai com tudo para a decisão em cima do São Paulo. O Paulinho vendido ao Tottenham, falta assinar, claro, mas pelos valores que foram já ditos, mais de 25 milhões de reais aí o Corinthians e o dono da outra metade do Paulinho, perdão, que é o Audax lá do Grupo Pão de Açúcar, não vai querer pensar 2 vezes. O Paulinho já declarou aí que gosta do Tottenham, não sei o que, aquela coisa quando começa para fazer o clima, né? Então o Paulinho deve ir pro Tottenham, então não deve jogar. É uma grande perda pro Corinthians. É difícil saber como que os times vão se apresentar na quarta-feira, porque tá todo mundo parado há praticamente um mês, né? No começo do Brasileirão, o São Paulo tá melhor que o Corinthians, não muito, mas um pouco melhor. Vamos ver o que vai acontecer agora depois dessa pausa. De repente quem tava bem pode cair, quem tava mal pode melhorar, condicionamento físico, enfim, todas essas coisas. Então é difícil prever alguma situação para esse confronto. Provavelmente pese um pouco o fato de ter só a torcida do São Paulo, caso ela lote o Morumbi. Aí pode ser uma pressão, 90 minutos de pressão da torcida, se o time jogar bem, pode ser um ponto que favoreça. Fora isso, não tem muita diferença. O Corinthians acertou com o Clebão, da Ponte Preta, o zagueiro, o Kleber. E a Ponte Preta também vai se desmantelando, né? Sai o Cicinho pro Santos, sai o Clebão pro Corinthians, depois ela cai no Brasileiro, não sabe por quê. Mas o Clebão é jogador do Corinthians. Os árbitros para as partidas aí, para os confrontos. Para o primeiro jogo é o Ricardo Marques, para o segundo jogo é o Paulo César de Oliveira, que não agradou a nenhuma das duas partes a escolha do Paulo César de Oliveira. Mas enfim, é o Paulo César. O São Paulo acertou com Clemente Rodrigues, lateral esquerdo do Boca Juniors, tricampeão da Libertadores pelo Boca. Já jogou aí 82 partidas em Libertadores, é o argentino que mais jogou partidas em Libertadores e ele empatou com o Rogério Ceni. Os dois têm 82 partidas. E aí dizem, né, as piadas é que o tricampeão da Libertadores agora veio jogar no tricampeão da Libertadores, né? O Clemente tem 3, o São Paulo tem 3. De repente essa união pode dar alguma coisa. Mas na Recopa Sul-Americana ele não pode jogar. Por quê? Foi expulso quando o Boca Juniors foi eliminado pelo Newell's Old Boys na fase anterior aí da Libertadores. Como ele foi expulso e ainda xingou o árbitro, ele pode pegar 4 jogos de suspensão, o que aconteceu com o Luiz Fabiano, vocês lembram? Na primeira fase da Copa Libertadores da América, quando o São Paulo jogou com o Arsenal de Sarandi no Pacaembu, o Luiz Fabiano foi expulso depois que o jogo terminou, porque foi reclamar que o juiz tinha roubado o São Paulo o jogo inteiro, o que é verdade, mas enfim, os times brasileiros nessa Libertadores foram roubados aí a olhos vistos e ninguém fez nada, né? O Atlético tem que tomar muito cuidado agora nessa semifinal de Libertadores contra um time argentino, porque o Corinthians foi roubado contra o Boca, São Paulo foi roubado contra o Arsenal de Sarandi, isso tudo em casa, né?
O Palmeiras não, o Palmeiras caiu. O Palmeiras foi roubado também com o Tijuana, teve um jogo em casa, foi complicado. Não me lembro agora se teve algum outro. O Fluminense acho que perdeu na bola mesmo. Não, teve um pênalti estranho também que tirou o Fluminense, que não foi pênalti, uma coisa assim, no jogo lá, né? Enfim, estamos sendo roubados aí à vontade nessa Libertadores. Vê se o Atlético vai vingar tudo isso e sagrar-se campeão. Vamos torcer pro Galo. Mas Clemente Rodrigues chegou, diz a diretoria do São Paulo que está atrás de um lateral direito e um atacante para fechar para o segundo semestre. E que ninguém deva sair, pelo menos a princípio. Vamos ver se isso acontece mesmo. Mas essas são as notícias aqui do continente. Vou dar uma pincelada rápida pro continente europeu. Como a gente sempre fala aqui, o Manchester City, que passa por uma boa reformulação, que é o Pepe, zagueirão do Real Madrid. E nisso ele pode oferecer nada mais, nada menos que 30 milhões de euros pelo Pepe. Agora, você aí de casa, você acha que o Real Madrid vai pensar duas vezes, meia vez, se chegar a 30 milhões no Pepe, amigo? Mas louco é quem pagar 30 milhões no Pepe, que não vale nada disso. Real Madrid fechou com o glorioso Carlo Ancelotti para ser treinador. Já estava todo mundo sabendo disso de antes da final da Liga dos Campeões. Aqui no Jogo Limpo a gente já falou disso também e se sacramentou. Carlo Ancelotti vai para o Real, contrato de 2 anos ou 3 anos, não lembro agora. Ele sai do PSG, que contratou o Laurent Blanc, que já foi treinador da seleção francesa. Era o capitão da França na Copa de 98, quando a França ia pegar o Brasil na final, e aí ele não jogou porque estava suspenso, o Laurent Blanc, aí o Didier Deschamps fez as honras da casa, mas o Laurent Blanc é o novo técnico do Paris Saint-Germain, o Carlo Ancelotti é o do Real Madrid. E nisso pode melhorar para o Kaká, né? Porque o Kaká foi melhor do mundo quando o Carlo Ancelotti era o treinador do Milan. Então pode ser que recupere o futebol do Kaká. E aí o Kaká voltaria até para a seleção brasileira. Porque estamos precisando de opções, né? Não dá para ficar com o Hulk ali numa Copa do Mundo, né? Jogar uma Copa das Confederações, os caras vindo meio no torneio de verão é uma coisa, né? Na Copa do Mundo é outra, precisamos ter jogador experiente, né? Quem sabe um próprio Ronaldinho Gaúcho, né? Entrando no elenco, enfim. Vamos ver se o Kaká se recupera com o Carlo Ancelotti. Agora, se o cara não for usar o Kaká, que tenha a decência de avisar pro Kaká e falar, bicho, procura outro clube. Você não faz parte dos planos. Pode ser que a diretoria já não queira saber do Kaká, tá desgastado, enfim, tem um monte de coisa. Né? E também não jogou nada esse tempo que teve lá. Mas, como o Cristiano Ronaldo pode ir para o Manchester United numa troca por Wayne Rooney. Wayne Rooney é a menina dos olhos, é a cereja do bolo do futebol europeu. O Barcelona, que é o Wayne Rooney, pode ceder o Thiago Alcântara e mais uma gracinha. O Real Madrid não quer tanto assim o Wayne Rooney, mas o Cristiano Ronaldo é que quer ir para o Manchester United. E aí, para não ficar tão caro, 200 e tantos milhões, vai o Wayne Rooney. Você já falou que não quer renovar, não quer ficar, enfim, se vira. Aonde será que o Wayne Rooney caberia melhor? No ataque do Real, aí sem o Cristiano Ronaldo, jogando com o Di Maria e com o Benzema, porque o Higuaín tá indo pro Arsenal da Inglaterra também, ou no Barcelona, jogando com o Messi e com o Neymar. Onde é que ficaria melhor pro Wayne Rooney? Eu acho que a segunda opção é mais tranquila, hein? Vai chegar mais bola no pé para fazer gol. Mas vamos ver, né? O dinheiro fala mais alto nessas horas. A Inter de Milão tá de olho no Hernanes, da Lazio. O Hernanes que vem entrando bem nas partidas da seleção brasileira. Normalmente, quando o Hernanes entra no jogo no segundo tempo, o meio de campo do Brasil cresce. Você vê que o Paulinho joga mais. O Hernanes e o Paulinho se dão bem no jogo. O Luiz Gustavo não dá, né? O negócio é Hernanes e Paulinho na cabeça de área da seleção brasileira. 2 volantes que sabem fazer gol, que sabem dar passe, que sabem sair pro jogo, que tem drible, que tem controle de bola. Não dá pro seu Luiz Gustavo ser titular dessa seleção brasileira. Mas o Filipão é aquela coisa. Se ele tiver errado e você tiver contra, ele continua errado. Por isso que o Hulk joga, por isso que o Bernard não joga, por isso que o Lucas não joga e joga o Hulk. Então o Filipão é turrão. Como ele ganhou a Copa do Mundo 2002 assim, ele vai levar isso pra sempre, o resto da vida dele. Mas na Copa 2002 ele tinha o Rivaldo, ele foi turrão, ele não levou o Romário, mas levou o Rivaldo, levou o Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Não é o Hulk, que não é nenhum desses caras. Então esse que é o problema. Na hora que a casa cair, aí eu quero ver a desculpa que vai dar. Amanhã eu vou falar da seleção, deixa eu terminar aqui, que senão eu vou falar da seleção nos últimos 15 minutos do programa. Para fechar o giro de notícias internacionais, a Juventus de Turim finalmente contratou um atacante
de peso, né, de nome internacional. Carlito Tevez vai ser o camisa 10 da Juve, tá aí na tela o Tevez com a cúpula da Juventus. É uma boa contratação do Tevez, sem dúvida alguma, um atacante aguerrido, é um Kleber gladiador melhorado, né, vamos dizer assim, tem que ter muita raça, não desiste, faz gol pra chuchu. Agora, amigo, vocês viram aí na tela, né, a 10, amigo, já foi do Baggio, já foi do Del Piero, vestiu o Tevez com a 10 da Juventus, é um sacrilégio pra velha senhora, né, com todo o respeito ao Tevez, o futebol dele é um futebol voluntarioso, mas não dá pra carregar a 10 da Juventus, né? Nem o marketing vai conseguir fazer isso daí dar certo. Mas enfim, eu torço pra Juventus, todo mundo sabe, vou ter que torcer para que dê certo com o Tevez agora no comando de ataque da Juve. Mas tem o Llorente também, vindo do Atlético de Bilbao, que faz gol pra chuchu, esse aí pode ser que dê certo. Mas vamos lá, Tevez, Milan queria, Inter de Milão queria, a Juventus já está uns 2 anos atrás do Tevez, agora ele foi. Tá jogando nada no Manchester City, mas chega para pegar a 10 da gloriosa Juventus. Vou falar agora da Copa das Confederações, da Seleção Brasileira, 15 minutos para acabar o programa. O Facebook aqui deu uma apitada aqui, eu vou ver quem tá colocando alguma coisa. A galera tá falando o seguinte, que não tá, né, o Fernando Justino participando, o Thiago Andrade também, a Fabi Miranda, o Alessandro Santos Amorim, galera participando com a gente aqui, o Romancini mandando um abraço, gostando da volta do programa, mas eles estão com a dificuldade de assistir lá da casa deles, mas infelizmente aqui tá normal, tá de boa, pode ser o famoso F5 também, o Fernando Vigo, o Adriano Santos, o Ricardo Soares, né, o Colucci, o Robertson Yuri, hein, malandro, que nome, hein? Esse... Seus pais capricharam, hein? Imponente. Robertson Yuri. Grande abraço pra você. Tá acompanhando o Jogo Limpo aí. Continue aí com a gente. Antes de falar da seleção brasileira, a Olivia lá da assessoria da Panini, que sempre participa com a gente, vocês ganham direto o álbum aí de Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Brasileirão, tudo nos bolão do Jogo Limpo. Mandou pra gente esse esquema aqui, ó, porque amanhã tem a final, né? Brasil e Espanha. E a Panini fez uma adaptação aos convocados da seleção brasileira, que como a convocação demorou para sair, tem as figurinhas dos caras que não estavam lá, ó. São 9 figurinhas do Jô, do Jadson, do Hever, do Bernard, do Luiz Gustavo. Nossa, põe um X na do Luiz Gustavo aqui. O Diego Cavalieri, o Jefferson, o Fernando e o Jean. Para você colocar no seu álbum lá, veio essas... Pô, nessa, né? Veio aqui esse complemento do álbum, tanto que não tem o número atrás, mas aí você deixa no álbum lá, o álbum que a gente deu de dica aqui há um mês atrás, se você não comprou, azar o seu, e veio essa revista pôster aqui, ó, tem o Lucas na capa, né, tô pro lado certo, aqui, tô igual um besta olhando pro lado errado. E aí tem o pôster, ó, com o time da seleção aqui, né, que fez um dos jogos aí recentemente, aí você abre esse pôster, tem os campeões de todas as edições aí, 2005, 97, todo o momento do Brasil participando da Copa das Confederações, é baratinho, R$ 5,90, tá dado, né? Você encontra em todas as bancas de jornais, livrarias, enfim. Mais uma dica de hoje do programa Jogo Limpo, um super beijão para Olivia Arcebi, lá da Litera Comunicação, que tá aí com a Panini aí e tudo mais. Provavelmente no Brasileirão a gente vai colocar também para vocês algumas coisas aí. E para fechar as dicas, que aí eu já vou emendar falando da seleção aí nos últimos minutos, é o seguinte, essa dica aqui é bacana. Almanaque das Confederações do mundo inteiro. Estamos num momento de Copa das Confederações, não é mesmo? Nada mais indicado do que um livro do glorioso Rodolfo Rodrigues, que não é o goleiro uruguaio, é escritor brasileiro, que fez esse livro. E na capa do livro, na contracapa você já está vendo também, mas na capa tem os símbolos das federações, tá? Brasil, Uruguai, Argentina, França, Inglaterra, Holanda, Nigéria, Itália, enfim, tá aqui todas as confederações mundiais. Aí dentro do livro o que acontece? Você vai lá, a Confederação Africana de Futebol, tem o site do cara, né? Tá aqui, ó. Tem o site do cara. Aí você vira a segunda página, vai tendo África do Sul Futebol Association. Aí tem quantas participações na Copa do Mundo, qual o melhor resultado em Copas do Mundo,
desde quando disputa eliminatórias da Copa, participações em Copa das Confederações, o melhor resultado na Copa das Confederações, enfim, todos os países, agora eu tô aqui. Todos os países, ele tem aqui o seu continente, dentro do continente, né, da confederação, tem o país e as suas participações em Copas do Mundo e também na Copa das Confederações. Então, o glorioso Rodolfo Rodrigues deu a bola dentro demais com esse livro, o Almanaque das Confederações do Mundo Todo, da Panda Books, que também é parceirona nossa aqui do Jogo Limpo. Um super abraço pro Eric da Panda Books, que é só lançar alguma coisa da hora, ele passa pra gente lá. E aí uma interferência aí externa, mas a gente segue com o programa. Agora eu vou falar do Brasil aí nos últimos 10 minutos, né? Que o Brasil vai fazer a final amanhã. Antes disso, 1h tem Itália e Uruguai para decidir o terceiro lugar. Pelo desgaste apresentado pelos italianos na partida de quinta-feira, eu aposto no Uruguai, viu? Eu acho que o Uruguai vai ser o terceiro colocado da Copa das Confederações. Mas enfim, né? Vamos ver o que acontece. Vai ser um jogão. E aí, às 7h vamos ter a final Brasil e Espanha, amigo. Aí vamos fazer uma análise. Vamos fazer não, né? Eu vou fazer sozinho porque o Jorge não veio. E você de casa aí não tá vendo bem, não tá digitando muito no Facebook. Mas enfim. O Brasil vai pegar a Espanha. O Brasil não tem uma seleção das mais maravilhosas que nós já tivemos. Mas está com uma seleção confiante. Ganhou as 4 partidas do torneio. Havia ganhado da França o último amistoso antes da Copa das Confederações. Dentro do estádio o clima está muito favorável, o Brasil não está sendo vaiado, o Brasil está recebendo o apoio do torcedor, né? Até porque também você pagar 400 mil reais no ingresso para ir vaiar, você é burro pra cacete, então vamos apoiar até o fim, né? Não é brincadeira, não dá para ter birra com o jogador, não dá para ter clubismo. Agora o Brasil ele evoluiu no torneio. Contra o Uruguai o Brasil não jogou tão bem, mas o Uruguai era um jogo duro, era uma semifinal de campeonato, não o Japão. Então o Brasil pegou o Japão, evoluiu, ganhou bem da Itália, ganhou bem do México. O Neymar começou a tocar mais a bola, tá bem participativo, tá no ataque, tá fazendo muita falta porque tá fazendo aquela primeira marcação. Tem que tomar só cuidado para não ser expulso em algum momento inapropriado nessa marcação, já que ele não tem essa manha toda. O Oscar é o mesmo caso, apesar de eu achar que o Oscar caiu de produção no decorrer do torneio. O Neymar subiu, né? Existe essa diferença. O Fred é um centroavante experiente, matador, fica morto 80 minutos, mas em 1 minuto ele faz o gol, tá lá para isso, não precisa fazer mais que isso, né? Um golzinho por jogo tá ótimo, não precisa participar tanto da partida e ele tá com um problema na costela, ele tá jogando sacrifício, o Fred. Taticamente o Brasil se acertou um pouco com 3 atacantes falsos, já que o Hulk volta mais do que ataca. Na verdade o Hulk tá perdido em campo, né? Vamos falar a verdade, o Hulk é o cara que destoa da seleção no momento. Ali teria que ser ou o Bernard ou o Lucas, que também corre igual o Hulk, pode não ter a força que o Hulk tem, porque vou falar a verdade, o Hulk só daria pra ele dar uma trombada no Adriano, né? Ou no Luiz Fabiano, no Adriano, né? Num cara desse, né? No Ronaldão, do São Paulo dos anos 90, no Tonhão, porque o Hulk é forte. Mas a seleção brasileira, o adversário é que tem que vir pegar a gente, não é a gente tem que pegar o cara. Então esse que é o problema, o Hulk ele destoa nisso. Não toca bem a bola, o forte dele é o chute de canhota, cortar pra dentro e bater. Só que se ele joga na esquerda, ele vai cortar pra dentro e chuta de direita, não vai. Então a coisa não rendeu bem com o Hulk. Mas o Filipão, como eu disse aqui no decorrer do programa, é cabeçudo. Quanto mais a gente bater que o Hulk não serve, ele mantém o Hulk. E aí tá ganhando, né? Não por causa do Hulk, mas tá ganhando. E nisso ele não vai mudar o time. Vamos ver com a Espanha amanhã. O detalhe é, o Brasil tá mais descansado, ganhou do Uruguai 2-1, o jogo foi duro, mas teve só 90 minutos. A Espanha fez uma prorrogação, foi para uma decisão por pênaltis. Em muitos momentos do jogo, a Itália foi melhor do que a Espanha, no seu tradicional esquema defensivo e com um ataque muito forte, muito rápido, perdeu alguns gols importantes. Se o Balotelli está no jogo, provavelmente a Itália teria ganhado a partida, porque o Balotelli dá uma qualidade, né? Ele não é um craque espetacular do mundo, né? Tá longe disso. Mas o Balotelli é diferenciado. O Balotelli parece que ele tá morto em campo. Ele lembra muito o Ibrahimovic no começo. Fica lá meio paradão, grandão, desengonçado, uma bola gruda no pé dele. E ele dá uns passes de 1 segundo de raciocínio que deixa o companheiro na cara do gol. Então faltou isso para a Itália.
E a Itália, no segundo tempo, morreu contra a Espanha. O Pirlo, que é o grande nome do futebol italiano, talvez o melhor volante do mundo, tecnicamente falando, cerebral, né, podemos dizer assim, pegava a bola, ele levava tanto tempo para olhar para a bola no pé dele, olhar para frente para ver que ele ia tocar, que ele tá perdendo a bola no segundo tempo. Tá morto o Pirlo. E aí o Prandelli teve uma mudança infeliz, colocou o Giovinco de centroavante. O Giovinco tem 1,30 m, pô. Vai jogar no meio do Piquet e do Sérgio Ramos, dois monstros daquele, de grande, porque também não são tão bons assim. Se o cara pegar e ir pra cima do Neymar, vai deitar e rolar amanhã. Mas o Giovinco não conseguiu. E aí na disputa de pênalti deu Espanha. Mas a Espanha, ela também tem um time já um pouco mais envelhecido, né? Seu Xavi, Iniesta, né? Sérgio Ramos, uns caras que já estão há um tempo. Então, para aguentar essa maratona, quarta, domingo, prorrogação, pode acusar amanhã, né? Ainda jogaram quinta, o Brasil jogou um dia a menos, né? O Brasil, teoricamente, está mais acostumado com o clima, tem alguns jogadores que atuam aqui no país, então não sente tanto. Ainda mais o ataque brasileiro, que é Neymar e Fred, os dois jogam aqui, né? O Neymar jogava, mas ele ainda não jogou no Barcelona, então do Santos. E o Fred do Fluminense. Então, assim, eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar da Espanha amanhã, para ser bem sincero. Não por ser um futebol espetacular, ainda está longe de apresentar um futebol espetacular, mas o Filipão está apresentando primeiro um futebol de resultado. Primeiro você tem que ganhar, para depois você fazer espetáculo. Com o Mano Menezes, nós perdemos 2 anos de futebol na seleção brasileira. Nós não ganhava, não dava espetáculo, levava pau de todo mundo. Aí quando ganhava, era da África do Sul de 1-0 tomando vaia. Aí pegava lá um morto-vivo, fazia 3-4-0 igual a Bolívia. Aí parece que, né, foi com tudo, mas não quer dizer nada, a Bolívia parece time de várzea. Então, agora o Brasil está se acertando. Ganhar de 1-0 amanhã tá lindo, é campeão, vai pro tetra da Copa das Confederações. O Galvão vai poder gritar tetra de novo, depois de tantos anos. Dessa vez ser o Pelé do lado, vai estar com o Ronaldo lá, né? Que por sinal, né, momento Nelson Rubens, hein? Que bosta os comentários do Ronaldo durante a transmissão. Mas enfim, não pude resistir. Fiz o papel do Jorge agora aqui no momento Nelson Rubens. Mas o Brasil tem tudo para ganhar. E se a coisa apertar, o Brasil também tem um banco que está dando resultado. Tem o Hernanes que está entrando bem, tem o Lucas que tem entrado bem, né? O Dante na zaga entrou bem, para não dizer que o Dante podia ser titular no lugar do Davi Luiz, que o Davi Luiz anda tão estabanado que ele tá louco para entregar o ouro. Não sei o que acontece com o Davi Luiz. Vinha bem no Chelsea, mas não tá fazendo umas partidas boas na seleção brasileira. Tanto que no gol do Uruguai, ele bateu errado, que acho que contaminou o Thiago Silva, que entregou pro Cavani fazer o gol. Então o Brasil tem que tomar cuidado com a defesa que tá dando umas brechas. E o Júlio César tá indo bem. Tem que ressaltar aqui também o Marcelo. Marcelo, o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa das Confederações, sem sombra de dúvida. Pode não ter feito gol, não é o cara do marketing, né? Não é o Neymar que a câmera pega toda hora, mas o Marcelo não erra passe, o Marcelo vai pro ataque, ele marca, desarma, cria jogada, prende a bola. O Marcelo, pra mim, ele tá surpreendendo positivamente ao extremo. Depois daquela fase do Roberto Carlos na seleção brasileira, nunca tinha aparecido lateral que tomasse conta do jeito que o Marcelo tá fazendo agora. Tá jogando muito, fez o futebol do Neymar crescer porque ele joga pela esquerda junto com o Neymar, então tabelam demais, criam opções, e aí o Oscar às vezes se junta ali também, cria alguma coisa, apesar do Oscar enrosquei no fio aqui, o Oscar ter deixado a desejar nos últimos 2 jogos. Ele deu uma queda, pode ser até um cansaço, né? Acusando cansaço. E aí a hora que o Filipão também defende muito o Oscar, eu também acho que o Oscar joga bem, mas se ele tá cansado, amigo, põe o Bernard que tá voando, põe o Lucas que tá voando, tem algumas outras opções ali no banco de reserva, enfim. Não vamos insistir numa coisa que pode prejudicar no final do jogo. Porque a Espanha, mesmo morta, foi pros pênaltis e ganhou da Itália, né? Mesmo o jogador fazendo suruba lá em Fortaleza, né, descarregando a energia, né? O Piquet falou que ele não, né? Porque a Shakira tá lá acompanhando os caras de perto, né? Então, né, vamos ver. Apesar de que o Piquet também eu não põe a mão no fogo, não. Porque nos tempos do Barça ele gostava do Ibrahimovic, né? Vocês lembram dos vídeos. Mas enfim, né? Arrumou a Shakira pra fazer fugiu a palavra agora, mas para fazer a média. Não é média que eu queria dizer, mas para disfarçar, vai. Vamos disfarçar.
Mas esse é o Brasil e Espanha que vão jogar amanhã. Eu aposto na seleção brasileira, acho que dá para fazer ali o seu 1-0, o seu 2-1, mas tem que fazer igual a Itália fez, morder os caras, ficar em cima e quando tiver a bola fazer correr, tocar a bola pro espanhol correr. Ele não tá acostumado a correr atrás da bola. Ele tá acostumado a pôr os outros no bobo. Como a Itália conseguiu ficar tocando a bola, a Espanha não soube marcar, não soube tomar a bola. Então o Brasil precisa fazer isso. E aí, amigo, a Itália não tinha o Fred para fazer gol. O gol que os caras perderam lá, o Maggio perdeu de cabeça, com o Fred era caixa. Até o Jô fazia aquele gol, né? O Jô que é sortudo, é ruim, mas faz gol. O Brasil fez gol já nas confederações, fez 2. Vai fazer gol pelo Galo aí na sequência da Libertadores, vai voltar campeão e vai voltar embalado. Então, galera, é isso. O Brasil tem tudo para ganhar da Espanha. Eu acredito na seleção nessa partida de amanhã. Vale aqui ressaltar só que estão acontecendo manifestações na porta dos estádios contra o que foi gasto nos estádios, né, o dinheiro público, nosso dinheiro, mas aqui no Jogo Olímpico, desde que o Brasil foi sorteado lá, né, como diz o Blatter, vocês pediram para fazer a Copa do Mundo, né? Então não foi nem sorteio, né? A mentira aquilo lá tudo. Mas desde aquele tempo a gente está falando aqui que ia usar dinheiro público, que não ia ter droga nenhuma de mobilidade urbana, de hospital, de hotel. Quem quiser fazer hotel que faça e vai ganhar dinheiro depois, que o governo tá nem aí, né? Negócio de mobiliário urbano, corredor, não sei o que, metrô. Quem tá pagando 500 pau no ingresso, os caras tá mais aqui pensando que você tem carro para ir ver o jogo. Senão você nem comprava o ingresso. Acho que eles estão preocupados com isso? Mas trouxa que achava isso. E a população se revoltou, tá fazendo manifestação na porta do estádio. Só não vamos quebrar as coisas, né? Já tá tudo na merda aí, vocês vão fazer manifestação, ainda quebram tudo. Vai consertar com o quê depois? Com o meu dinheiro, né? Do meu imposto, do seu, né? Você é trouxa lá quebrando, mas o seu dinheiro também vai servir para pagar o que você fez. Então, se tiver manifestação amanhã na porta do Maracanã, faz a manifestação, na boa. Todo mundo é contra o que está sendo gasto pelo governo, contra na construção dos estádios ou na reforma, enfim, qualquer que seja, mas não quebra as coisas, faz a manifestação. Aí começou o jogo, amigo, você dá uma pausa, o Brasil ganha, você comemora, depois você manifesta de novo. Não pode parar de fazer manifestação para ver se muda essa porcaria. Mas não quebra as coisas, vai na manha, não vai bater na polícia, destruir. O cara lá tem uma loja dele ali do lado, tem culpa de nada, nem aguenta pra saquear. Não pode fazer um negócio desse, pô. O cara que fizer isso é vagabundo, tem que ser preso. Agora, manifestar na porta do estádio, totalmente a favor, leva as plaquinhas. O brasileiro é criativo pra cacete, põe umas placas da hora lá. Todo mundo adora postar no Facebook, né, que teve na manifestação. A placa, né, segurando igual aquela cara de besta, que não faz nem. Beleza, sem quebrar nada, sem destruir coisa nenhuma. Aí dá tudo certo. Você não vai conseguir dar uma vaia na Dilma, né? Porque na abertura ela foi, tomou-lhe uma vaia que parecia o gol, né? Gol do título. Ela não vai assistir na televisão do Planalto para evitar constrangimentos. Nossa presidente Dilma. O mais engraçado é que todo final de Copa do Mundo, o presidente do país tá lá, né? Com 3, 4 papagaios de pirata em volta, mas tá lá. E a Dilma, né, não vai. Agora eu faço uma pergunta. E o Lula? Será que o Lula vai, hein? Lá assistir? Ele, André Sanches, né? Lado a lado. Bate não, pro Romário? Não, o Romário não vai do lado desses caras nem ferrando. O Romário deve estar lá também, né? É impossível o Romário não ir, né? O maior artilheiro da seleção brasileira aí, depois do Pelé, né? Com a amarelinha. O Romário tem que estar lá. Mas, e o Lula, hein? Vai. Andrés aqui, Marco Polo aqui, né? Ricardo Teixeira vai vir de Miami para ver o Brasil ser campeão, já que ele se orgulhava tanto, vários títulos na gestão dele, né? Ganhou aí a Copa com ele lá, pagando pros caras, enfim. Esse povo vai estar lá? Será que o Lula vai estar lá para tomar uma vaia também? Merecia, hein? Enfim. Mas esse é o Jogo Limpo, fica por aqui. 6h05 da noite. Na sequência agora, vocês ficam com Kodama na rede, aqui dos novos estúdios da UTV, aqui no bairro de Moema, agora em São Paulo. E antes de fechar, claro, mandar um abração pro meu amigo lá, o Bruno Municelli, da Ideal Comunicação, que faz toda aquela assessoria, aquele trabalho de divulgação, aquele trabalho maravilhoso pra Nike aqui no Brasil. Mandar um super abração, porque eu tô hoje aqui de verde e amarelo, com um presente que os caras mandaram aqui pro Jogo Limpo. O Brunão mandou. Um abraço para ele e pro Guto também. Um grande abraço. O Guto vai ser pai logo logo.
Então, um abraço para a família também. Então, agora na sequência, você já sabe, Kodama na rede, aqui na AltV. E o Jogo Limpo volta no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, para falar do Brasileirão, da Recopa e de todos os fatos importantes do esporte durante a semana. Um grande abraço a todos e até lá!